Olá, eu sou o Rodrigo Cardoso e quero parabenizá-lo pela aquisição deste material. A ideia de gravar este conteúdo nasceu da necessidade de consolidar o aprendizado que ensinamos no Mega Training e no Leader Training por todo o Brasil. O principal objetivo é melhorar suas vendas, aumentar sua performance no fechamento e também auxiliar no crescimento de sua rede Nippon Flex. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos que contribuíram para a conclusão deste material. Desde os distribuidores que participaram da dinâmica das 13 objeções, até os graduados rubis, safiras, diamantes, brilhantes e presidentes. Agradecer também à diretoria da Nippon Flex, que me apoiou desde o começo, em especial ao nosso presidente Valdenir Salles e ao nosso diretor comercial Daniel Bolognese. Atenção! O conteúdo deste material é formado por dicas e não por verdades absolutas. É necessário que você tenha consciência que o conteúdo exposto aqui não supera os ensinamentos dos seus líderes diamantes, brilhantes e presidentes, pois cada região, cada rede e cada liderança tem sua particularidade. E acima de tudo, para o seu sucesso, você deve ouvir seus líderes sempre e seguir seus ensinamentos, pois são eles que, em última instância, detêm o verdadeiro sucesso e sabem como desenvolver o nosso negócio e obter grandes resultados. Importante! Antes de aplicar qualquer técnica ou estratégia sugerida nesse material, aconselhe-se com seu pai empresarial e com seu líder sobre a estratégia de trabalho de sua rede, pois, como eu disse, a proposta não é ser unânime e nem te dar todas as respostas, mas sim ajudá-lo, nem que seja em alguma parte do processo da venda, a melhorar os seus resultados. As 3 grandes características de sucesso. Uma pergunta que todas as pessoas se fazem, mas nem todas encontram a resposta é: por que alguns conseguem e outros não? Você já parou para pensar por que tem gente que em tudo que põe a mão vira ouro? Por que tem pessoas que parecem que são iluminadas, que prosperam facilmente? Por que tem pessoas que patinam e não alcançam o resultado que desejam? Como isso acontece? A resposta foi descoberta. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, todas as pessoas ficaram desempregadas. Então eles foram ao banco pegar dinheiro emprestado para abrir os seus próprios negócios. A cada 10 empresas, 8 fecharam suas portas no prazo de 5 anos. Apenas 2 tinham sucesso. A ONU, em vez de se preocupar com quem fracassou, foi investigar os que tiveram sucesso. Ela questionou o seguinte: será que as pessoas que tiveram sucesso tinham características em comum? E eles descobriram que sim. Descobriram que pessoas que têm resultados positivos em suas vidas têm 3 grandes características em comum. Como eu aprendi isso? Participando do curso do Sebrae, conhecido como Empretec. Em minha opinião, um mini MBA de empreendedorismo. Esse conteúdo que eu vou te ensinar é disseminado por todo o Brasil através do Empretec. Eu não sei se você sabe, mas o nosso país está entre os países mais empreendedores do planeta. E os nossos professores exportam esse conhecimento. São contratados para ensinar esse conteúdo fora do Brasil. E é isso que vocês estão prestes a aprender agora. No entanto, eu adaptei esse conteúdo, esse conhecimento para a nossa realidade, para o nosso trabalho Nippon Flex, ok? Vamos conhecer então as 3 grandes características. Disciplina. A primeira grande característica é disciplina. Disciplina em quê, Rodrigo? Disciplina em fazer os 10 passos para o sucesso, disciplina em visitar e vender, e disciplina em fazer o marketing. A segunda característica de sucesso na Nippon Flex é o poder pessoal. Poder pessoal está relacionado ao entusiasmo, à energia interior. Nos Estados Unidos, eles chamam isso de personal power. No Brasil, muitas vezes, a palavra poder tem um sentido pejorativo, sentido manipulativo, e não é disso que nós estamos falando. Poder pessoal em quê? Primeiro, autoconfiança. Fico bem feliz que a Nippon Flex tenha diversos treinamentos e vários treinadores e que durante todo o ano proporcionam aos distribuidores, pré-distribuidores e monitores a possibilidade de expandirem sua autoconfiança e a sua autoestima. E segundo, são pessoas que têm uma larga rede de contatos. Pessoas de sucesso são pessoas que conhecem gente, elas fazem network.
A partir de hoje, se você quer ter sucesso na Nippon Flex, você está proibido de jogar um cartão de visita fora. Todas as pessoas que você conhece são potenciais, ou para se tornar um cliente, ou para fazer parte do seu grupo, ou até mesmo fazer indicações para você. A terceira grande característica é a ação consistente. Ação para quê? Para 3 objetivos. Primeiro, a ação para agendar visita. Segundo, ação para fazer a venda ABC. E terceiro, ação para desenvolver a rede de marketing. Vamos destrinchar cada um desses tópicos, começando pelo primeiro, realizar os 10 passos. Disciplina para os 10 passos do sucesso. Quais são os 10 passos para o sucesso na Nippon Flex? Primeiro, ter sonhos e objetivos, ou seja, traçar metas. O Empretec ensina isso. Pessoas de sucesso são pessoas que têm metas claras, definidas e por escrito. Isso significa que o primeiro passo do sucesso Nippon Flex está alinhado com a descoberta da ONU sobre as pessoas que obtêm resultados positivos em suas vidas. Segundo, usar os produtos. Vem cá, como você pretende vender algo que você não usa? É muito incongruente isso, não é? Já pensou? O monitor chega na casa do cliente, do amigo dele, apresenta o distribuidor e assim que termina a demonstração, o amigo vira para o monitor e pergunta: "E aí, você está usando? É bom mesmo?" E ele responde: "Bem, eu ainda não estou. Na verdade, eu estou esperando você comprar para eu juntar um dinheirinho de comissão e daí eu vou lá e compro o meu." Você acha que isso faz sentido? Portanto, a primeira coisa que o indicador, o monitor, precisa fazer é conscientizar-se de que ele deve ser a primeira pessoa a usar o produto. Terceiro, estar motivado ou motivada para fazer o negócio. Recapitulando. Número 1, ter sonhos e objetivos. 2, usar os produtos. E terceiro, estar motivado para o negócio. Como? Estando em contato com pessoas motivadas, lendo livros, participando dos treinamentos, assistindo DVDs, ouvindo CDs, ter uma grande lista de nomes e sempre ter visitas agendadas. Distribuidor com agenda cheia é distribuidor motivado. E principalmente, estando perto do seu líder, do seu pai empresarial, aprendendo com ele sempre, escutando aquele que tem mais experiência. Procure não reinventar a roda. Seus líderes já fazem isso há mais tempo do que você. Muitos já sofreram muito para aprender. Hoje, basta segui-los com humildade, ouvi-los e fazendo como eles ensinam, você terá o mesmo sucesso que eles. Quarto, fazer a lista de nomes. 3x, 2x e 1x. O que significa isso? Esse é o estoque, é o combustível do seu negócio. É o seu combustível Nippon Flex. A lista de nomes é o que mantém sua distribuição ativa, funcionando. Pessoas com uma grande lista de nomes são pessoas entusiasmadas e motivadas. Pessoas com uma lista pequenininha não têm estoque e por isso podem desanimar rapidamente. Eu pergunto a você, sua lista de nomes é estática ou é dinâmica? Dinâmica, é claro. O que significa uma lista dinâmica? Significa que todo dia você deve acrescentar um nome novo na lista. Deve ter uma lista e acrescentar pelo menos um nome por dia. Isso vale não só para os novos, mas para os veteranos também, para os distribuidores e graduados. Com essa meta, você mantém o foco de todo dia conhecer alguém novo. Isso vai aumentar a sua lista. Você já reparou que todos os dias nós conhecemos pessoas novas? Pense nisso. Fique atento. Bem, a lista é composta por 1x, 2x e 3x. Estas são as qualificações que você faz ao lado do nome de cada pessoa de sua lista. 3x são as pessoas mais próximas de você, parentes, amigos pessoais, pessoas que têm um bom grau de confiança em sua relação com ela. É com essas pessoas que começamos a venda. Os 3x são as pessoas mais íntimas. O primeiro foco são exatamente eles. 2x. Normalmente são os amigos profissionais, amigos da área comercial, pessoas conhecidas com quem você estabelece uma relação profissional. E 1x são aqueles contatos um pouco mais frios, pessoas que você conhece que, com experiência, com aprendizado e um pouco de prática, você terá habilidade para, quem sabe, fazer a venda para elas também. É muito importante que
que o líder tenha consciência de que deve ajudar o seu liderado a fazer a lista de nomes. Ficar lado a lado com ele nesse momento. Não dá para dizer ao novo, faça uma lista que amanhã eu venho ver. É preciso acompanhamento. É preciso que se dê atenção ao novo, principalmente para aquele que demonstra vontade, entusiasmo e respeito ao ensinamento do seu líder. Portanto, o foco principal da lista deve ser nos 3x. É ali que acontecem as primeiras vendas, pois o grau de confiança é muito maior, sem contar a facilidade enorme em agendar as visitas para os 3x. Lembre-se, a primeira meta do monitor é fazer os 10 pontos. O seu pai empresarial, como um pai que ensina seu filho a dar os primeiros passos, ensina o seu filho a caminhar, ele deve ficar lado a lado, ajudando-o a ter uma lista de qualidade. Portanto, prefira a qualidade das pessoas à quantidade. Se você deseja ter uma sólida rede de marketing, esse trabalho é feito 1 a 1. E por isso, um pré-distribuidor ou um distribuidor que coloca uma pessoa nova no negócio deve dar atenção total para ele, transformá-lo num líder para que ele possa duplicar seus ensinamentos e para que o líder volte a ter tempo de treinar o seu próximo monitor. Quinto, saber agendar visitas de negócio. Atenção! O agendamento deve acontecer sempre com quem? Com o casal, é claro, sempre. Bem, é óbvio que eu me refiro às pessoas casadas. Os que moram sozinhos não fazem parte desta importante observação. Se você agendar só com o marido ou só com a esposa e o cônjuge não estiver, torna-se muito difícil, para não dizer quase impossível, efetuar a venda. Então o agendamento deve ser sempre feito com postura, qualidade e você deve sempre agendar com um casal presente. Os primeiros agendamentos devem ser focados então nos 3x, pois para eles você simplesmente telefona e pergunta se vão estar livres em casa, que você precisa falar com eles, marca a hora e vai, é simples assim. Fazer um agendamento com 3x, você telefona e fala assim, ô amigão, vai estar em casa amanhã à noite? Vou, então tô aí passando para tomar um café. Ele é seu amigo, tem confiança, fica muito mais fácil. Sexto, fazer o ABC. Quem é o A? O A é o distribuidor. É uma pessoa de sucesso que já tem conhecimento sobre o nosso produto e será o professor do B durante o início de sua carreira na Nippon Flex. E o B? O B é o monitor, é o indicador. É aquela pessoa que inicia como um aprendiz e que fará a ponte entre o A e o C. O C é o cliente, é o amigo do B. É importante fazer o ABC de 10 pontos pessoais e, junto com o seu líder, assumir as demonstrações a partir da quinta venda, para que o monitor possa se preparar e possa se tornar um pré-distribuidor competente e bem-sucedido. Sétimo, estudar a pasta de venda durante 36 horas e participar dos treinamentos. Se o cliente fizer uma pergunta, você já sabe onde está a resposta. Você conhece a pasta de trás para frente. Isso demonstra competência e transmite confiança para o cliente. Mais uma vez, o distribuidor que inicia um novo monitor deve se dedicar a estudar a pasta com ele. O nosso negócio é de ajudar pessoas a terem sucesso. É como se você fosse um professor particular. Sente com um novo, estude a pasta a fundo junto com ele. Esse é um importante passo e que nunca deve ser negligenciado. Oitavo, saber demonstrar os produtos e fechar o negócio. Muitos distribuidores pelo Brasil estão dando um verdadeiro show na demonstração. Eles passam o vídeo, fazem o teste do limão, o teste do sal, usam a maquete, mas na hora do fechamento ficam com pouco argumento, pois eles esgotaram tudo na demonstração. É como se dessem 100% no começo e quando precisam de algo a mais para fechar, não sobrou nada. É muito melhor fazer uma demonstração com 50% e deixar os outros 50% para o final, se for preciso. Quando existir a necessidade de reforçar um argumento de fechamento, você ainda pode passar o vídeo, por exemplo. Você pode fazer um teste, você ainda tem uma carta na manga. Você vai perceber que muitas vezes os 50% iniciais já serão suficientes para fazer a venda. E além de ser um pouco mais objetivo, você ainda fica com cartas na manga para usá-las no final, se ainda for preciso, é claro.
Certifique-se de não colocar todas as cartas na mesa de uma vez só no começo, entende? Capriche na demonstração, mas não dê o 100% logo de cara. Deixe um pouco para reforçar o fechamento. Como fechamos o negócio com qualidade? Através da técnica do soco de café. O soco de café é uma técnica de fechamento especial. Se você conheceu e assistiu uma apresentação do nosso diretor comercial, Daniel Bolognese, provavelmente você já ouviu ensinando o soco de café. Pois com essa técnica, Daniel transformou sua própria vida e hoje ele compartilha seu conhecimento por todo o Brasil. Técnica essa que também é disseminada pelos brilhantes, pelos diamantes, graduados e presidente Diamonds, ou seja, os nossos grandes líderes. Falaremos sobre o soco de café mais para frente. Nono, saber fechar o cadastro, coletar a documentação e as informações para aprovação da financeira, ou seja, ter um checklist para o final da venda. Não adianta nada fechar a venda e errar o cadastro. Isso apenas desgasta e pode ter como consequência a perda de sua venda. Décimo, fazer o pós-vendas. Cativar o cliente e convidá-lo para o negócio. Eu pergunto a você, a venda termina quando você entrega o produto? Sim ou não? É claro que não. É ali que começa um relacionamento com o cliente. O pós-vendas é tão importante quanto a venda. Relacionar-se com o cliente após a venda gera indicações, ajuda a montar e crescer sua rede de marketing e aumenta ainda mais o sucesso na Nippon Flex. Acabamos de apresentar o primeiro tópico da primeira grande característica de pessoas de sucesso, que é a disciplina. Acabamos de destrinchar a disciplina em 10 passos. Disciplina para fazer a venda. Agora vamos falar sobre o segundo tópico, a disciplina para fazer a venda. Para fazer a venda, precisamos ter em mente que o vendedor do futuro é um perguntador. O tempo do vendedor falador, aquele que falava sobre todos os benefícios, sem saber o que realmente interessava ao cliente, esse tempo acabou. O vendedor do futuro é um perguntador. Ele pergunta, levanta a necessidade e fala exatamente o que interessa ao cliente. Ele não fica falando sobre coisas que não interessam ao seu cliente. E como ele descobre o que interessa ao cliente? Fazendo perguntas, é claro. Se você realmente deseja aumentar o seu índice de fechamento e melhorar consideravelmente o seu resultado nas vendas, conheça o poder das perguntas em vendas. Se vendas fosse uma pescaria, aquele que pergunta é o pescador e quem responde é o peixinho. Então eu pergunto a você, numa venda você prefere ser o pescador ou prefere ser o peixe? A resposta é óbvia. Porém, quando o cliente faz uma pergunta e você responde com ponto final, significa que naquele momento ele pegou a vara de pescar de sua mão e tornou-se o pescador, e você é que virou o peixinho. Portanto, um vendedor inteligente, ele deve responder a pergunta do cliente, adivinha de que maneira? Fazendo uma outra pergunta. Entenda que muitas vezes o vendedor deve sim responder a pergunta do cliente com ponto final, mas em seguida ele deve emendar com outra pergunta para manter o controle da conversa. Faz sentido isso para você? Guarde essa frase. Quem pergunta tem o controle, quem responde é controlado. Eu repito, numa conversa 2 a 2, quem pergunta tem o controle e quem responde é controlado. O ponto de interrogação é a pontuação mais importante na gramática de um vendedor. O cliente pergunta, quanto custa esta motocicleta? E um vendedor sem treinamento responde a pergunta do cliente com ponto final. R$ 3.600. Ponto. Grande erro. Quem está no controle neste momento é o cliente. Quem fará a próxima pergunta? O cliente. Então o cliente pergunta, você tem na cor azul? E o vendedor novamente responde, infelizmente, a azul está em falta. Eu pergunto, o que aconteceu? O vendedor com certeza perdeu sua chance. Ele respondeu as 2 perguntas do cliente com ponto final. Ele esqueceu que quem pergunta tem o controle e quem responde é controlado. Quando você faz as perguntas, você direciona a venda para onde interessa a você. Com a habilidade das perguntas, você pode levar o foco do cliente para onde lhe interessa. Agora, veja como agiria um vendedor com conhecimento, um vendedor treinado, um vendedor perguntador. O cliente pergunta, quanto custa esta motocicleta? E o vendedor responde,
R$ 3.600 à vista, exatamente como o outro vendedor. Mas esse que tem treinamento sabe que deve emendar uma outra pergunta, para que ele possa pegar a vara de pescar, para tornar-se o pescador, para assumir o controle da conversa. Então ele emenda com uma pergunta conhecida como levantamento de necessidade. Recapitulando, o cliente pergunta: quanto custa essa motocicleta? E o vendedor responde: R$ 3.600 à vista. O senhor vai usar para trabalho ou para lazer? Pronto! Quem responde agora? Quem responde agora é o cliente. O cliente responde: eu vou usar para trabalhar. Nesse momento, o vendedor está no controle, entende? Então ele continua fazendo perguntas. O senhor busca numa motocicleta conforto, economia? O que o senhor busca? E o cliente então responde: eu quero uma moto azul com muito conforto. Nós já sabemos que a azul está em falta. Portanto, o que faz o nosso vendedor agora? Ele é sincero, ele informa ao cliente que não tem a cor azul. Veja como fica. A azul agora está em falta, mas nós temos uma vermelha e uma preta que sai muito. Qual das duas mais lhe agrada? A vermelha ou a preta? Percebe a diferença? Qual é a chance do vendedor perguntador vender? Parece que é muito maior, não é verdade? Eu não estou dizendo que o segundo vendedor conseguiu vender, mas demonstrando que suas chances aumentaram drasticamente, pois na primeira vez o vendedor abandonou o cliente, deixou que ele perdesse o interesse, e na segunda vez o vendedor manteve o cliente interessado através das perguntas. Talvez você me questione: Rodrigo, eu entendi que é importante fazer as perguntas durante a demonstração, mas muitas vezes, quando eu termino uma frase com um ponto final, eu não sei o que perguntar. Eu sei que eu deveria emendar uma pergunta, mas simplesmente me dá um branco, não vem nada, eu fico sem saber o que perguntar. Então o cliente acaba assumindo, fazendo ele mesmo as perguntas. Me ajuda, o que eu faço? Faça perguntas de concordância e perguntas de verificação. O tempo todo na venda, você deve questionar se o cliente concorda com você ou não. Deve verificar se ele entendeu o que você acabou de explicar. Isso evita você sair dos trilhos. Tá me entendendo? Quando o vendedor fala muito e esquece de fazer perguntas, ele corre um sério risco de desviar daquilo que interessa ao cliente. E talvez, quando ele tentar voltar, seja tarde demais. Portanto, se você não sabe o que perguntar, termine a sua frase com ponto final, mas lembre-se de emendar uma pergunta de concordância ou verificação. Vou te dar um exemplo. O cliente pergunta: quais são os benefícios? Caro cliente, um dos benefícios é melhorar a respiração e diminuir crises de asma e bronquite. Respondeu a pergunta do cliente com ponto final, mas agora você emenda com uma pergunta de verificação. O que você, cliente, acha desse benefício? Isso é importante para o senhor? Isso é importante para a senhora? E talvez eles respondam que não, que ninguém da família tem problemas respiratórios, mas que sofre de tendinite. Isso faz com que você não perca tempo falando do sistema respiratório. Evitou você sair do trilho e ir muito longe. E ainda de sobra, o cliente disse para você por onde caminhar, o que interessa para ele. Você abre a pasta e mostra para ele os benefícios do sistema osteomuscular. E pergunta: e agora, que tal? O senhor gostou do que viu? Mais uma vez, você fez uma explicação e emendou com uma pergunta de verificação e acertou o rumo rapidamente. Manteve o interesse do cliente, pois agora a demonstração segue pelo caminho que é importante para o cliente. Entende o que eu estou falando? Portanto, se você não sabe o que perguntar, aqui seguem alguns exemplos que podem te ajudar bastante. O que lhe parece? O que você acha? São esses os atributos que você está procurando? Isso é ótimo, não é mesmo? Essa é uma excelente pergunta para você fazer quando acabar de falar de um benefício e que, pela expressão do seu cliente, ficou claro que ele gostou. Portanto, se você não sabe o que perguntar, faça essa pergunta. Isso é ótimo, não é mesmo? E faça essa pergunta sempre movimentando a sua cabeça positivamente. Imagine o exemplo. Caro cliente, nosso aparelho tem rabatã. Esse relevo na superfície do aparelho permite uma ventilação e permite dormir num ambiente seco, diferente do colchão, que é úmido, cheio de ácaros. Ponto final. Você acabou de falar do benefício do rabatã. Se você terminar com ponto final, você perde o controle, lembra? Então, se você não sabe o que perguntar, complete com a pergunta de concordância.
Isso é ótimo, não é mesmo? Lembrando de mexer a cabeça positivamente. Outra pergunta. Esse aspecto é importante para você? Também deve ser uma pergunta feita com a cabeça mexendo sutilmente. Exemplo. Dormir em um ambiente seco é importante para você? Isso esclarece suas dúvidas? Quando você responde uma pergunta para o cliente e termina com um ponto final, você pode usar essa pergunta de verificação que te mantém no controle. Acaba de dar uma explicação e acrescenta. Isso esclarece suas dúvidas? Sim ou não? Qualquer que seja a resposta dele, é uma resposta. Portanto, você pode continuar no foco que é mais importante para você. Você está no controle, percebe? Por fim, use a pergunta de concordância. O senhor concorda comigo? Vocês concordam comigo? Isso é maravilhoso. O Biopower faz com que você acorde com uma energia incrível. O senhor concorda que nossa produtividade, nossa saúde, nosso bom humor e até nossos relacionamentos melhoram quando acordamos com muita energia? Com essas concordâncias, você vai criando empatia. Vamos conhecer agora as 5 etapas da venda: agendamento, abordagem, demonstração, fechamento e pós-vendas. Nesse treinamento, iremos passar por cada uma delas, detalhadamente, esmiuçando cada etapa. E você terminará sabendo tudo o que precisa para ter sucesso no nosso negócio Nippon Flex. Primeira etapa: agendamento. Uma das primeiras habilidades que você precisa adquirir é a habilidade de fazer um bom agendamento. Importante lembrar que você deve começar o agendamento com os 3X de sua lista. O agendamento com eles é muito mais simples, e a venda também, pois eles são pessoas que você já tem o hábito de visitar, pessoas que confiam em você. O nosso negócio, ele cresce através da confiança das pessoas uma nas outras. Um agendamento para um 3X é muito simples. Você telefona e pergunta: Carlão, você vai estar livre em casa com a Ana nessa semana? E ele responde: sim, eu vou estar toda noite, menos na quinta que eu vou pro futebol. Cara, eu preciso te ver, preciso falar com você. Na quarta noite, que horas é melhor para você, às 19 ou às 20? Às 19 tá bom. Maravilha. Quarta-feira, às 19 horas, eu passo aí para falar com você e com a Ana, ok? Um grande abraço. Pronto, agendado. Agendamento com os 3X acontece muito mais facilmente. Mas nesse material, nós vamos aprender a lidar com situações bem mais complicadas do que essa. Quando você vai agendar, você agenda só com o marido, só com a esposa ou agenda com o casal? Lembre-se, sempre procure agendar com o casal. Então é importante você aprender como fazer isso. O monitor começa a trabalhar com a Nippon Flex, faz a sua lista de nomes, 1X, 2X, 3X, capricha na lista, não julga ninguém. Como você tem uma lista grande, não prejulgando ninguém. Pessoas que têm uma lista pequena são aquelas que ficam prejulgando. Não, esse aqui não tem o perfil, esse aqui não tem dinheiro, esse aqui não, esse aqui não vai querer. E daí não põe os nomes na lista. Portanto, o que deve ser feito? Coloca todo mundo na lista sem prejulgar ninguém. A única maneira de você saber se a pessoa tem o perfil ou não para adquirir o aparelho é demonstrando, fazendo a visita, ou no mínimo, tentando agendar. Lembra da frase de Walt Disney? Você erra 100% dos chutes que não dá. Se você nem tentar, você já errou, o resultado é o mesmo. Portanto, o que você tem a perder? Nada! Vamos supor então que o monitor fez uma boa lista de nomes, sem prejulgar ninguém, e ele vai agendar. Começando pelos 3X, é claro. Ele está com seu pai empresarial ao lado, ensinando, dando forças, e ele olha para o telefone. Nesse momento o telefone olha para ele. Então parece que o telefone ganha vida. Ele começa a respirar, começa a nascer pelos, o telefone vira um monstro. O monitor fica com medo do telefone. Mas daí ele vence esse medo, levanta o peito, respira fundo, pega o telefone e disca. Ocupado. Mas pelo menos eu fiz a minha parte. Eu sei que isso nunca aconteceu com você, não é verdade? Atenção! Telefone ocupado não coloca dinheiro no bolso de ninguém. Você está querendo enganar quem? Se o telefone estiver ocupado, o que você faz? Vai para o próximo da lista.
Sabe do que a gente tem medo? A gente tem medo de ouvir não. A gente pensa, ai, mas eu vou ligar e se eu escutar um não? Mas você só vai escutar não se você ligar. Se não tentar, é a mesma coisa que ouvir não, concorda comigo? O pior que pode acontecer é o cliente falar não. E não tira pedaço de ninguém. Frank Beckter, autor do livro Do Fracasso ao Sucesso em Vendas, ele era vendedor de seguros. Toda vez que ele escutava um não, ele ficava deprimido, triste e desanimado. Foi então que ele resolveu monitorar seus resultados. E ele fez umas contas. A cada 10 visitas que ele fazia, ele ouvia 9 nãos e um sim. Isso mudou a vida dele. A partir daquele momento, quando ele escutava um não do cliente, em vez de ficar triste, deprimido, desanimado, ele ficava entusiasmado e motivado. Ele falava, yes, só faltam 9. Então ia para o próximo, para o próximo. Ele disse no livro que quando ele começou a fazer isso, os seus números melhoraram. Começou a vender ainda mais pela mudança do seu estado emocional. E ele termina o capítulo dizendo, quanto mais não eu escuto, mais rico eu fico. Isso mostra que só temos resultados se entrarmos em ação. Lembra-se da terceira grande característica de sucesso, segundo a ONU? Entrar em ação. Ação consistente.